A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar fazendo mais uma meditação, mais um estudo na Santa Palavra do Senhor. Vamos primeiramente estar orando para que o Senhor possa nos dar o entendimento e a sabedoria dessa palavra muito forte, muito santa que fala conosco hoje. Senhor, meu Deus, amado Pai, nós vamos orar, Senhor, mais uma vez. Senhor, eu te peço, venha abençoar essa leitura. Nós somos muitas vezes fracos, muitas vezes falhos no entendimento. Mas eu te peço, venha abençoar o entendimento e que esses irmãos possam estar entendendo e praticando esta palavra como Abraão fez. Senhor, eu te peço, abençoa, Pai. Tem misericórdia dos nossos pecados e vem estar conosco em nome de Jesus. O tema dessa leitura hoje é sobre Abraão no Monte Moriá. E essa mensagem nos fala muito sobre renúncia da nossa parte. Muitas vezes nós cobramos muito da parte de Deus, de nos entregar as coisas, mas acabamos cobrando muito pouco da nossa parte de renunciar. Porque o Evangelho não se trata só sobre bens, mas o Evangelho a mensagem principal é sobre a crucificação, a ressurreição, a salvação, o julgamento que Jesus deu por nós na cruz. Então o texto é Gênesis 22. Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento. E tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, se não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, ele começa com Deus, ele provando, ele tentando Abraão. Naquela época, Deus provou Abraão dessa forma, mas hoje em dia, Deus, ele nos prova também. E Deus, ele prova Abraão, dizendo: Abraão, vai e me entrega o que você mais ama. Dessa forma, às vezes Deus nos prove, Deus quer que a gente entregue o que nós mais amamos. Deus, ele não quer mais que nós ofereçamos sacrifícios, mas o que Deus quer de nós é a renúncia. O que Deus quer de nós é deixar os pecados, é deixar os prazeres que nós muitas vezes mais gostamos, mais amamos. Como muitas vezes a bebida, muitas vezes a fofoca, muitas vezes a cerveja, muitas vezes a imoralidade sexual, os prazeres deste mundo.
Então o Senhor nos diz que nós devemos deixar estes pecados, deixar tudo isso para estar perto dele. Nós devemos oferecer o que nós mais amamos para estar mais perto dele. Porque o pecado, ele muitas vezes é um prazer momentâneo. O pecado ele é só um prazer momentâneo, mas o Senhor ele nos oferece uma vida eterna de contentamento. Ele nos oferece uma vida eterna de paz. Esse pecado, em pecado nós não podemos estar perto de Deus. É como diz aquela frase, você pode cantar em pecado, você pode pregar em pecado, mas você não pode entrar no céu em pecado. E a dor de deixar o seu pecado dói bem menos do que a dor de escutar de Jesus: aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Então é necessário nós deixarmos os prazeres deste mundo, deixarmos os prazeres que nós amamos e abraçarmos a renúncia para estar mais próximos de Deus. Nós não deixamos o nosso pecado somente por uma necessidade, não, nós deixamos nosso pecado por amor. Você não tem que deixar o seu pecado somente, porque é necessário, mas se não fosse eu continuaria. Não, você tem que deixar o seu pecado por amor de Deus, para estar mais próximo de Deus. Então outra coisa que nós observamos também é a sensibilidade de Abraão à palavra de Deus. Quando Deus fala com Abraão, ele faz 3 passos. Primeiro ele escuta, depois ele recebe e depois ele pratica a palavra. E a Bíblia não nos diz que Abraão queixa-se a Deus: Deus, por que o Senhor quer que eu faça isso? Não. Abraão ele pratica. E é isso que a gente tem que fazer. A palavra muitas vezes ela pode ser dura, mas nós temos que receber. A gente tem que escutar a palavra primeiramente, depois receber a palavra e praticar a palavra. Como Jesus, quando Jesus ele estava pregando para a multidão, ele começa a falar de diversas coisas, e a palavra muitas vezes ela é dura, porque a palavra ela nos confronta. A cruz ela nos confronta. A cruz é como se fosse um espelho que mostra os nossos pecados. Então a cruz, ela nos confronta. O evangelho, ele nos confronta. Então aquela multidão, ela abandona Jesus. Mas isso é o que difere a multidão dos discípulos. Porque os discípulos, mesmo quando a palavra é difícil, eles continuam com Cristo. E da mesma forma nós temos que ter essa sensibilidade à palavra de Deus. Abraão, outra coisa que nós vemos é que ele não sabia a localização. Ele só sabia que seria perto do Monte Moriá, mas ele não sabia o lugar certo. Como muitas vezes também nós passamos nas nossas vidas situações que a gente não sabe onde vai dar. Mas nós temos que colocar a nossa confiança no caminho do Senhor. Glória a Deus. E confiar que o Senhor ele vai nos guiar por onde for necessário. E Abraão ele saiu sem saber para onde ele vai, mas ele volta com uma certeza que Deus é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus e Santo de Israel que nos guia por onde é necessário. Então muitas vezes nós também passamos situações difíceis, mas nós devemos confiar que o Senhor nos guiará. Então Abraão ele chega próximo ao local. A Bíblia nos diz que Abraão, quando ele está chegando próximo do local, ele sai da casa dele, do aposento dele, e vai para onde Deus mandou. E quando ele está chegando próximo do local, ele deixa o jumento que ele estava andando e também deixa os 2 homens que estavam com ele. E sobe somente ele e seu filho. Porque muitas vezes a missão que Deus nos dá, a prova que Deus nos dá, só nós que temos que dar contra ele. Não tem como você levar mais gente com você. Muitas vezes no propósito que Deus tem para você, na missão que Deus tem para você, só você vai dar conta a ele. Muitas vezes vai ser só você e Deus. Nós temos que aprender que Cristo Jesus é fiel amigo. Como diz aquele hino da harpa, Cristo Jesus é fiel amigo. Nas lutas de cada dia ele nunca nos deixa só. Então Abraão ele deixa os 2 homens e sobe só ele e Isaac para ele dar conta sozinho do que Deus pediu. Então Abraão ele coloca a lenha sobre Isaac. Não sei se muitas vezes ele não conseguia levar, porque Abraão já era um homem de idade. Então ele coloca a lenha sobre Isaac. E essa passagem de Abraão, ela nos remete, ela nos lembra muito sobre a passagem
sobre o que aconteceu com Deus e Jesus Cristo. Da mesma forma que Abraão coloca a lenha que seria queimada em sacrifício sobre Isaac, Deus ele também coloca os nossos pecados sobre Jesus para serem queimados no sacrifício da cruz. E muitas vezes mesmo assim nós pecamos. Essa mensagem nos reflete que nós não devemos pecar, que nós devemos manter a nossa santidade perante Deus. Porque, como diz a palavra, o castigo que nos traz a paz esteve sobre Jesus Cristo. E era para que nós fôssemos sacrificados, mas ele foi em nosso lugar. Então nós devemos deixar o pecado e fazer a renúncia. Então Deus ele coloca a lenha aos nossos pecados sobre Cristo para ser queimado em holocausto. Então Isaac ele se queixa a Abraão, porque eles estavam subindo e eles tinham fogo, eles tinham a lenha, mas eles não tinham o cordeiro. Como é que eles iam fazer um sacrifício sem o cordeiro? Então Abraão ele diz uma frase que nos remete a uma fé que nós devemos ter. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Glória a Deus. Então nós temos que ter essa fé. Abraão, naquele momento ali, a Bíblia não nos diz, mas com certeza não estava sendo fácil para Abraão. Abraão ele deveria estar com seu espírito quebrantado, mas mesmo perante a adversidade, Abraão diz: Deus proverá para si. E Abraão o engraçado é que ele não nos diz Deus proverá para nós, ele diz Deus proverá para Deus. Por quê? Porque Abraão, todo que ele estava fazendo, tudo que ele estava andando, ele estava fazendo para Deus. Da mesma forma que nós devemos fazer para Deus tudo o que nós formos fazer, com amor. Então nós devemos confiar em Deus inteiramente. Assim como Abraão. Para Abraão também não era fácil, mas ele confiou. Então, antes de Abraão ele chega no final do monte, ele coloca Isaac, seu filho, lá, e antes dele sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor desce do céu, brama do céu com grande voz e diz para Abraão parar, porque a sua fé já havia sido aprovada. E quando Abraão olha para trás, olha que interessante, glória a Deus. Quando Abraão ele olha para trás, ele vê um carneiro. E Deus, antes mesmo dele subir naquele monte, Deus já havia preparado o carneiro para ele. E o carneiro já estava pronto. Ele pega aquele carneiro e oferece no lugar de seu filho. Desta mesma forma, Jesus Cristo foi o Cordeiro que foi oferecido em nosso lugar, em lugar dos nossos pecados. É como diz a Bíblia, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, irmãos, essa foi a palavra do dia, que os irmãos possam estar meditando nessa santa palavra, que a palavra possa estar tocando os irmãos. E eu agradeço a oportunidade que nós temos de estar aqui meditando na palavra. Deus abençoe.